Fala pessoal, mais um quadro do nosso Café com o Contador. Hoje com uma pessoa muito especial. Ela é ali do escritório, né? A Mayra representando o escritório de advocacia. Foi o nosso primeiro cliente, né? Nos deu essa honra, essa confiança. E a gente está aqui hoje para fazer um bate-papo, fazer uma visita e um café mesmo, para falar um pouco mais dessa parte imobiliária, né? O Matheus, sócio da Mayra, são especialistas nessa área de imobiliária, também atendem outras partes da parte advocatícia, mas a especialidade de vocês, correto? É essa parte imobiliária. Então, já vou deixar de te apresentar, falar um pouco mais, mas para a gente começar já esse vídeo, para o pessoal entender um pouco melhor, e para gerar informação para quem está assistindo, para quem vai assistir, para tomar decisão, né? Ou para se precaver, que é muito mais importante também, que é algo que a gente traz, né? A nossa contabilidade traz essa segurança para o cliente, né? Não somente a entrega de guias, não somente o cálculo, mas trazer a segurança contábil para o cliente. Então, isso se dá um match também com o escritório de vocês para trazer o máximo de segurança para os clientes e para quem vocês forem atender. Então, eu queria entender, Mayra, se hoje eu tenho um terreno, se hoje eu comprei um terreno e não li o contrato. Eu vi que o terreno era bom e aí eu negociei um preço bom, o pessoal chama de fazer o brick. Não li o contrato, tinha algumas cláusulas lá que eu não vi e assinei. E aí depois eu me arrependi, soube de algumas coisas que não foi negociado na época. E o que acontece? O que se pode fazer? Tem alguma solução? Vocês já passaram por alguma situação dessa? Solução, ela existe, mas vai depender muito do caso e principalmente do tipo de contrato que essa pessoa assinou, no que estava escrito ali, né? Se a gente for partir de uma lógica de que, por exemplo, tu me vendeu um imóvel e a gente fez um contrato verbal, tá aqui, pega um recibo e tudo mais. Vamos tomar um café. Exatamente. É uma situação que fica um pouco mais, não tranquila de se resolver, mas existem algumas formas mais fáceis de se resolver esse contrato. Porém, se for um contrato escrito, aí vai depender muito do que tem nele. Então, teria que ver a possibilidade de fazer uma rescisão, ou de fazer um distrato, ou de discutir judicialmente, ou até mesmo tentar um acordo com a pessoa que vendeu, né? Aqui no escritório a gente gosta muito dessa advocacia preventiva e essa advocacia do acordo, de sentar, conversar e realmente conseguir encontrar uma melhor forma de resolver o problema do cliente. Porque muitas vezes, nesse caso de que houve um arrependimento, não é no judiciário que às vezes tu vai encontrar uma melhor resposta, né? Porque tu vai depender da decisão de uma outra pessoa. E um acordo, tu sempre tem ali a possibilidade de, por exemplo, conseguir entrar em um consenso com a outra pessoa e fica bom para os dois. O melhor caminho, então, é primeiro falar com o advogado. Isso. Antes de tomar uma decisão com sozinho. certeza. Show. E se eu procurar um advogado e se eu procurar aqui no escritório de vocês? Quem é a Mayra? Onde veio? Como é que surgiu o escritório? Como é que vocês podem apoiar aí, pessoal? O nosso escritório, ele é especializado em direito imobiliário, em direito notarial e registral. Então, a gente trabalha com toda a parte de compra, venda, qualquer tipo de transferência de imóveis, seja ela de forma gratuita, onerosa, por meio de inventário, por meio de uma uso capião. Então, a gente faz essa parte de regularização de imóveis e o nosso escritório, ele já tem em torno de 4 anos. A gente vai fechar 4 anos nesse ano. Então, a gente não somos tão antigos, né? Mas temos um tempo já mais consolidado aqui na cidade de Criciúma. A gente atende não só aqui, como também em outras cidades. Então, o cliente, quando ele nos procurar, ele vai ter esse atendimento num direito imobiliário na questão mais preventiva. Então, a gente sempre verifica se aquela compra é segura, se aquela situação que o cliente está passando tem uma possibilidade de resolução sem que seja no judiciário. E aí, claro, né, não existindo qualquer possibilidade, aí sim a gente parte para o judiciário para conseguir resolver o problema do cliente. Tá. Então, se eu tiver um imóvel de herança, se eu tiver uma doação, já de repente para a pessoa em vida também, ou se eu quiser até mesmo comprar um loteamento novo
vocês dão essa assessoria, vocês prestam esse serviço de assessoria para o cliente. E se eu não procurei vocês, entrando numa situação prática, eu fui numa feira e tinha lá uma exposição e eu já fechei o contrato na hora de um loteamento novo que está para sair. Né? E aí depois eu comecei a ver que estou pagando muitos juros, o contador avisou assim, poxa, esse teu juros aqui está meio alto, né? O que se pode fazer assim, quando a construtora coloca um juros abusivo no contrato? Como é que funciona? Sim, é possível fazer uma revisão desse contrato. E aí a gente utiliza os serviços de um contador especializado para isso, para conseguir fazer essa contabilidade e fazer esse cálculo do contrato para verificar se os juros são realmente abusivos ou se eles estão dentro da margem que a lei permite, né? Tem uma legislação só para isso? Exatamente, existe uma legislação, também existem os entendimentos jurisprudenciais com relação à margem de juros, né? Então... Que não tem nada a ver com o manual do consumidor, aquela coisa. Dependendo da situação, está ali dentro, né? Porque tem algumas construtoras que têm o manual do consumidor, mas cada uma tem um manual específico. Eu não sei se é disso que tu estás comentando. Pode ser. Eu sei que às vezes a gente vai numa loja e tem lá já o manualzinho pronto. Tipo do direito do consumidor? Ah, tá. Então, tem o Código do Consumidor. Só que o Código do Consumidor, ele é para algumas situações específicas, mas ele acaba não falando tanto sobre a questão de juros abusivos, né? De porcentagem, por exemplo, em específico, né? Então, essa porcentagem a gente tem que analisar caso a caso. E um contador especializado acaba fazendo todo esse cálculo, né? E verificando que existe, sim, juros abusivos naquele contrato, a gente consegue fazer uma revisão judicial para reverter essa situação e tentar diminuir os juros ou então receber ali um ressarcimento judicial do valor. Entendi. Então, pode ser que eu consiga reverter essa situação. Sim, né? É possível. E também pode ser que o juros está dentro da normalidade. Também é possível. No cenário econômico, que realmente o juros está muito alto, né? Às vezes a gente acha que está alto, mas na verdade está dentro da normalidade, mesmo por conta da situação econômica que a gente vive e tudo mais, ou que está o país, ou a região. Exatamente. A gente até teve uma situação aqui no escritório em que um cliente nos procurou para discutir a questão dos juros do contrato. A gente enviou para a contabilidade identificou que aqueles juros estavam, sim, dentro da normalidade. Então, não tinha o que a gente fazer pelo cliente. E a gente foi sincero, explicou a situação, disse que judicialmente não teria muito o que fazer. Mas ele encontrou, enfim, outro profissional que quis arriscar e não sabemos qual a situação, né, que aconteceu, o que se resolveu. Mas a gente sempre é muito claro para o cliente. Se existe a possibilidade de discutir, ok. Mas se não existe, às vezes é mais arriscado para o cliente discutir esses juros, porque do outro lado a gente tem, às vezes, um banco, a gente tem uma construtora, que tem um poder aquisitivo maior, que tem né? Então, tudo isso a gente tem que analisar antes de sentar com uma ação. Mas é algo que a gente fala bastante no nosso grupo, tanto na CP3 quanto na LUP. Os clientes perguntam assim, qual é a melhor decisão? E eu só posso dar a resposta de acordo com uma base, um dado, uma informação, um cálculo, que é o que ocorre também. Como é que eu vou confirmar, como é que eu vou entrar com a ação de juros abusivos se eu não sei se realmente está abusivo? Exatamente. Não sei qual é o cálculo disso. No primeiro, você tem os dados, a informação, para depois ter uma ação, uma decisão, algo do tipo, né? E um ponto legal que é da parte de herança também. Né? Como é que funciona hoje se eu quiser receber uma herança em vida? Existe isso, esse termo, herança em vida, ou herança só realmente após o falecimento e tudo mais? O termo herança em vida, ele é muito comum de se falar, mas na prática ele não existe, porque uma pessoa não pode herdar algo que ela ainda não possui esse direito, né? Então, o que pode ser feito? Uma pessoa que ela tem um imóvel, que ela tem uma empresa, que ela tem, enfim, algum bem, e ela quer já destinar para os herdeiros dela, ela pode fazer isso por diversos meios. Seja por uma doação, seja por uma abertura de uma administradora de bens, uma holding, algo nesse sentido, a depender do caso dela, né? E conseguir estipular e fazer esse planejamento sucessório, que a gente chama. Mas essa herança em vida, ela não consegue fazer, né? Então, para quem está assistindo, percebeu assim, opa, daqui a pouco vou me aposentar e já vou começar a distribuir um pouco dos meus bens, né? Tias queria
cria imóveis, cria poupanças, enfim, mas dessa vez a gente não vai levar nada, então a gente deixa aí para filho ou para quem seja. A pessoa, ela tem essa possibilidade de transferir isso, né, em vida ainda. Uhum. E isso tem algum encargo, algum imposto, algum custo? Sim. A depender da situação, né, que a gente analisa para o cliente, o que acontece? A pessoa, se ela decide fazer esse planejamento sucessório, dependendo da modalidade, se vai ser por doação, se vai ser por constituição de uma empresa, alguns dos requisitos sim o pagamento de imposto, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma doação, existe o recolhimento do imposto de ITCMD. Se você vai fazer a abertura de uma empresa, vai ser todo aquele recolhimento de guias, a taxas de JUSESC e tudo mais, para se abrir a empresa e também depois para conseguir mantê-la, né? Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente inicia um planejamento sucessório de um cliente aqui no escritório, a gente sempre faz isso em conjunto com uma contabilidade, porque é ali que a gente vai conseguir identificar qual o melhor meio de se fazer esse planejamento sucessório, se é interessante se abrir uma empresa, porque muitas vezes o cliente procura, né? Eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir uma holding, uma administradora de bens, mas ele só tem um imóvel. Então, às vezes, vai ser muito mais custoso abrir uma empresa do que fazer uma doação, pagar o imposto de TCMD. O vizinho me falou que dá para abrir uma empresa e não pagar o imposto, algo do tipo, mas tem que pegar os detalhes aí também. Exatamente. É muito comum a gente ver na internet, né, as pessoas tentando vender holding, tentando vender abertura de empresas, mas nem sempre isso vai se aplicar no caso em específico do cliente. Mas vale a pena, fique claro que exatamente. Cada caso é um caso, cada contexto depende de um direcionamento, né? Não é que não vale a pena, vale, só depende do contexto da pessoa, da situação, acho que da quantidade de bens também, né? Sim. Do valor do bem, principalmente, né? Onde ele está localizado, quanto ele vale e tudo mais. Sim, principalmente se é um bem que costuma ser alugado, né? Se gera uma renda para o cliente, então é interessante colocar dentro de uma empresa, com certeza. Então, essa análise ela é feita em conjunto com um contador para verificar qual é a melhor saída e, enfim. E por que é importante, então, ter o contador, mas principalmente o advogado, né, especialista nessa área, assim como o escritório de vocês, para lidar com essa situação? Bom, quais foram os casos que já aconteceram? Você pode citar algum testemunho, né, de caso, porque é importante ter um advogado para dar essa assessoria para a pessoa. Ou para a empresa, né, se for o caso. Não só pessoas físicas, empresários, empresas, empreendedores também. Sim. Aqui no escritório a gente tem uma demanda de clientes que não são só pessoas físicas, como pessoas jurídicas também. E, enfim, nesses anos que a gente trabalha na área, a gente já viu muitas situações, e principalmente situações em que advogados que não são especializados nessa área em específico do direito imobiliário, que muitas vezes se aventuram ou tentam ajudar um cliente, né, na melhor das intenções. Às vezes já é cliente do escritório em outra área, de repente, exatamente, né, uma trabalhista que ele fez um processo, criou o vínculo, então ele vai tentar ajudar. Isso, ele vai tentar ajudar e às vezes ele não consegue ter a melhor resposta ou a melhor solução jurídica, digamos, né? Então, contar com uma assessoria especializada no assunto que tu precisas vai fazer com que tu economize imposto, com que tu economize muitas vezes honorários, porque você está fazendo um pagamento de um valor de forma preventiva, e aí se às vezes precisa fazer um processo judicial porque o outro advogado fez de forma incorreta, você vai ter que pagar mais. E a gente... Retrabalho. Exatamente, é um retrabalho. Você economiza tempo, que tempo hoje em dia é algo que é extremamente importante, primordial, principalmente quando a gente fala sobre transferência de imóveis, que levam alguns meses, se você está com pressa, se está com algum problema de saúde, é necessário que tenha essa rapidez, né? Nós tivemos um caso aqui no escritório, por exemplo, que um cliente nos procurou depois de fazer uma transferência que não era necessária ser feita. Ele tinha algumas dívidas em seu nome, pessoa física, e ele fez uma... O CPF dele estava com algumas dívidas. Exatamente. E ele, muito preocupado com aquela situação de atingir os imóveis dele, enfim, ele foi lá e transferiu tudo para uma pessoa jurídica. E não era necessário.
Então, ele fez pagamento de imposto, fez pagamento de escritura, fez pagamento de registro. Quando chegou aqui pra gente, a gente olhou e falou, nossa, mas nem precisava de tudo isso. E aí ele teve que pagar novamente para depois transferir para o... Exatamente. Então, essa é uma situação que marcou muito a gente aqui no escritório, porque é isso que a gente tenta fazer pelos nossos clientes, evitar que ele tenha esses prejuízos financeiros, prejuízos de tempo, e que ele tenha uma melhor solução jurídica do que procurar, às vezes, um advogado que não é tão especialista na área. Exato. E se a pessoa fez essa transferência para a empresa, ele viu ali um conteúdo na internet sobre holding e fez isso. Mas a pessoa que está assistindo nunca viu, nem sabe o que é holding, o que é esse termo. Explica para a gente rapidinho, na tua opinião, para que o pessoal possa entender assim, o que é uma holding e quando ela vai se aplicar. Pode ser 1, 2 exemplos. A holding, ela nada mais é do que uma empresa que é constituída para administrar os bens de uma determinada família, de uma determinada pessoa, de uma determinada pessoa física. Essa pessoa física, ela determina que alguns bens serão transferidos para essa empresa e ali dentro ela vai fazer o agenciamento, né? A administração. Tirar do CPF e vou colocar numa empresa. Exatamente. O apartamento, o terreno lá na praia, enfim. Exatamente. Ali dentro desse contrato vão ter várias cláusulas que podem falar sobre questões como, por exemplo, se eu vier a falecer, o que é para acontecer com esses imóveis? Qual filho vai ficar com essa porcentagem? Qual filho vai ficar com outra porcentagem? Pode colocar uma cláusula que a gente chama de usufruto. Então, tem muitas questões que você consegue disciplinar dentro desse contrato social relacionado à sucessão, e aí já faz esse planejamento sucessório dentro da holding, né? Então, a holding, ela nada mais é do que uma empresa que é constituída para administrar bens, e ela, além de ser constituída para administrar bens, ela também pode funcionar como um planejamento sucessório. Situações em que é interessante abrir uma holding. Você é um empresário, tem muitos imóveis e a maioria desses imóveis estão locados. Então, como gera um fluxo, né? Exatamente. Comprei várias salinhas comerciais no centro de Criciúma, tem alguns apartamentos, estou alugando esse para minha renda extra. Exatamente. Como existe um fluxo de dinheiro, existe uma renda vindo desses imóveis, é interessante se constituir uma holding nesse caso para administração de bens, porque ali dentro, né, dessa holding, você vai ter alguns benefícios fiscais que são mais interessantes do que deixar esses imóveis na pessoa física. Então, é uma situação em que é interessante se colocar, se fazer a holding. Para a gente finalizar, Maria, a gente falou de bastante coisa, a gente deu bastante dica para o pessoal que às vezes tem um monte de salas comerciais, ou às vezes realmente que herdou essas salas comerciais, né? O pai, o avô tinha ali as salas, tinha os terrenos, enfim, herdou isso, então ele sabe a melhor forma de conduzir isso, né? Primeiro procurando um especialista. Sim. A gente traz essa informação para o público que às vezes não sabe, né? A gente explicou o que é uma holding, né? É uma empresa, é um termo, é um contrato, é um papel, o que é? A gente deu essa informação para o pessoal, né? A gente traz segurança para quem está nos assistindo, traz informação. E por que é importante contar com o escritório de vocês, com o Henrique Raimundo, e qual é o diferencial de vocês? Eu acredito que o nosso diferencial seja esse conhecimento técnico que nós temos no setor imobiliário e esse nosso olhar muito específico para o problema do cliente. Quando a gente atende uma situação, a gente estuda minuciosamente de que forma que a gente pode ajudar aquele cliente, evitando que ele tenha muitos gastos, evitando que ele tenha que fazer imensos pagamentos de tributo. Tudo que puder simplificar a vida do nosso cliente, a gente acaba fazendo. O olhar primeiro é para o cliente, para a necessidade dele, para o objetivo dele. Exatamente. Eu não lembro quanto tanto. Parece uma diferencial. Tá. Então tá. Entendi, Maria. Então é possível a gente fazer aí transferências reduzindo imposto, é possível a gente ter uma sucessão, né, passar de um pai para um filho, enfim, com planejamento, né, isso tem uma segurança jurídica, né,
Acho que o pessoal vai gostar desse vídeo, o pessoal vai ter bastante informação nova, talvez não tenha. Espero que a gente possa contribuir. Obrigado Eu quem por agradeço. nos receber, obrigado pelo café. E continuamos aí até a próxima com a nossa feira do café com o contador para levar informação até você.